Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre essa cena aí clássica, né, do filme 1984. Pô, Morfeu, de novo você vai vir aí com as teorias da conspiração. Nada disso, pessoal, nada disso. Vamos falar sobre coisas práticas, né, o quanto o cidadão ali do mundo inteiro já está contando com um dinheiro aí muito pequeno que é dado pelo governo, exatamente pela situação financeira que nos encontramos, e o quanto isso é fundamental, então, para entender o reinício financeiro, indo completamente na direção, né, de sistemas aí socialistas, onde o Estado é exatamente o grande, acima de tudo, né, guardião do cidadão, quando a gente sabe que, óbvio, né, só guarda aí para pouquíssimas pessoas e deixa o resto da população numa, né, não vamos falar essa palavra também, porque sempre dá problema no YouTube, numa servidão, digamos assim, constante. Maravilha, pessoal, então fiquem até o fim, está muito bacana, temos muitas informações. Antes de mais nada, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp, estamos muito próximo aí de reabrir, então esperem mais um pouquinho para mandar e-mail. Temos uma comunidade também no Telegram, um canal novo, pessoal, quem entrou no grupo antigo, mude, por favor, que em agosto a gente vai fechar. E temos também a nossa comunidade no Patreon, com estratégias diversas aí para essa loucura que estamos passando, não é mesmo? E, como sempre dizemos, é educação financeira, muito estudo, muito trabalho e nada de facilidade, né, pessoal? Quer ganhar muito dinheiro fácil, rápido? Procure, né, outro canal aí que realmente não é a nossa especialidade. Maravilha, pessoal, então antes vamos entender, não é mesmo? Tanto se fala nesse livro, nessas obras aí, né, virou um clichê absurdo, mas basicamente, né, aquela história de um governo que vigia completamente o cidadão. Se você vai contra o governo, você desaparece, é torturado, aquela maravilha, né, que a gente conhece de outros regimes aí que já ocorreram na humanidade, nazismo, fascismo, socialismo, né, que foi o que mais matou gente aí, nunca se esqueçam, comunismo mais matou aí, né, o comunismo chinês e russo não se compara a nenhum regime do mundo, mas isso não falam na escola, exatamente, né, porque querem implementar aí um muito parecido. Mas enfim, esse livro aí, essa edição da Companhia das Letras, então, está muito legal. Quem não leu, leia, é fundamental. Esse livro é gostoso de se ler, né, pessoal? Então, não leia apenas uma vez, tente ler aí todo ano, praticamente, porque é um livro curto, é um livro muito bacana, vale muito a pena. E os filmes também, pessoal, né? A gente adora aí, principalmente a versão de 1956, que é esse que está em cima, né? Então, o livro é de 1949. Temos uma versão de 1956 que é muito boa, e temos uma outra versão, olha só, né? Os produtores aí de cinema adoram essas coincidências, né? Eles fizeram em 1984, então, né, um novo filme, e essa versão não ficou tão boa quanto a de 56, mas também vale a pena ver, tá certo, pessoal? Assistam, vejam, realmente é uma obra muito bacana e nos diz muito em relação, tá certo, ao que vamos mostrar aqui. Antes, né, que a gente esqueça, vejam aí, temos a nossa live no sábado, às 20 horas, então não percam. Vamos lembrar todo mundo aí, quem puder entrar, a gente agradece também. Só um parênteses. E voltando então às questões de mercado, né, vamos mostrar então, mas será mesmo, cara, o que tem a ver 1984, né? É o que vai acontecer? Não, pessoal, não, né? O que a gente vai mostrar aqui são realmente informações que já estão acontecendo, fazem parte então do dia a dia das pessoas, sem que elas nem mesmo percebam, não é mesmo? E não é só isso, né, pessoal? A gente ficou muito impressionado aí. Um outro vídeo que fizemos, né, sobre o que seria o novo mundo, tivemos alguns comentários, sim, das pessoas falando, não, espero que venha mesmo um regime assim, se a gente tiver, né, menos crime e tudo, impressionante. Então, para ver, né, como as pessoas estão, né, já dominadas de uma forma sem retorno, né. Então, vamos começar aí com as informações financeiras. Vejam aí esse post, né, do nosso querido Tavi Costa. Esse índice com 90 ações de internet está sendo negociado hoje a 160 vezes, pessoal, o lucro anual agregado. Todos sabemos como isso acaba, né? Gente, essa informação realmente é difícil, né? É difícil da gente ver e falar como que ninguém faz nada, né? Como que nenhuma autoridade aí financeira chega junto
160 vezes, pessoal, é assim, é algo tão extraordinário. A empresa tem que crescer 160 vezes para atingir o preço, né? Como que é possível você olhar, então, uma informação dessa e não entender como o mercado está trabalhando no dia de hoje? Qual é o investidor que vai comprar uma ação que está valendo 160 vezes, né, menos que mais, aliás, que o lucro, né? O lucro está valendo 160 vezes menos que a ação. É uma insanidade, né, pessoal? Só realmente com o dinheiro do outro, né? No caso, o nosso, né? Como o Fed e os bancos centrais aí imprimem dinheiro nosso, né? E geram dívida para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, né? Claro, eu também com certeza iria investir, mas esse dado e esse gráfico é inacreditável. E vejam aí também uma outra questão, esse gráfico também é muito incrível, né? O déficit comercial de maio dos Estados Unidos aumentou para 74,3 bilhões de dólares contra 68,1 bilhões e 70,7 bilhões no mês anterior. As exportações caíram 5,8%, enquanto as importações caíram 1,2%. Ambos os níveis caíram para o território da era, né, da grande crise financeira aí. Então, né, ambos os gráficos são incríveis, né, tanto ambas as linhas, né, são impressionantes, tanto agora o que está acontecendo, quanto a similaridade, né, que temos aí com a crise de 2007 e 2008. E o mais importante, né, pessoal, que não, né, diferente, aliás, né, de 2007 e 2008, que tivemos então essa queda acentuada, mas logo retornou. A gente não sabe, né, até que ponto então isso vai continuar. Então, com certeza aí para junho, para julho e talvez agosto comece a dar uma melhorada, isso vai continuar dessa forma, né? Isso é só um detalhe para o que a gente vai mostrar nos finalmente. E vejam aí então também é exatamente sobre o que a gente vai falar, uma grande revolução que está acontecendo, gente. Isso não faz parte, pessoal, da crise, né? Esse não é o tipo de coisa, por isso que a gente fala que não é um retorno em V. Isso está ocorrendo e não vai ter retorno, pessoal. Isso vai mudar a história da humanidade, pessoal. E o que é isso, né? Primeiro, o preço nas propriedades comerciais dos Estados Unidos e da Europa, né? Novamente aí, vejam que em todo o gráfico histórico a gente nunca teve tanto a linha, né, azul, que é a Europa, quanto a linha vermelha, que é os Estados Unidos. A gente nunca teve uma queda vertical, né? Vejam aí que mesmo em 2007 lá, foi caindo, chegou no ápice de 2009 e já subiu com tudo. Mas a queda que se teve agora foi muito profunda, muito profunda. Não é uma queda, né, de mercado, de procura, não é só isso, gente. É isso que a gente quer mostrar aqui, tá certo? Isso vai acontecer no Brasil? É óbvio e muito mais pesado, porque o impacto no Brasil, como a gente já mostrou, vai ser muito mais profundo, não é mesmo? Fora sermos aí um país, né, em desenvolvimento, digamos assim, para não falar de terceiro mundo, né, que o pessoal não gosta mais que se fale, a gente vai ter muito problema com a moeda, muito problema com todo esse carnaval aí de geração de liquidez que para o Brasil é diferente, mas a questão principal nem é essa. Então qual é a questão principal? Bingo, gente, realmente essa revista, apesar de ser desse grupo aí, né, que pelo amor de Deus, né, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para ler, né, uma mídia como essa aí. Mas veja, até eles, né, tem que falar o que ocorre, né, na rua, não tem jeito de você esconder esse tipo de coisa, e realmente isso é a revolução que a gente quer mostrar aqui, né, pessoal? Olha só, debandada Faria Limer, né, quem não conhece aí, quem não é de São Paulo, quem não conhece o termo, o Faria Limer é exatamente aquele cara, né, que trabalha na Faria Lima e tá ligado ao mercado financeiro, né, e tem coisas aí bizarras, né, que não dá nem para falar. Aquele garoto, né, estagiário que acabou de entrar na empresa e o meu irmão aqui fala, né, que ajuda a gente no canal. O estagiário acabou de entrar na empresa e com 100 reais ele quer ganhar 100 mil, né? Com operações de putz. E reclama, pô, Morfeu, você tem que pagar em dólar o Patreon, cara. Eu quero ganhar meus 100 mil, pô. E é exatamente, a gente tem que brincar com esse tipo de coisa, né? Esse lance de Faria Limer é muito engraçado. E olhem aí, a XP anuncia planos para se mudar para o interior. E uma série de empresas decide estender ou tornar permanente o home office, esvaziando
muitas torres corporativas. Então, pessoal, qual é a questão fundamental, né? Não é apenas uma crise que assim que passar vai tudo voltar, o pessoal vai voltar a procurar, né, esses escritórios. Muito certamente, né, teremos aí uma migração, inclusive, de escritório para prédios residenciais. Então imagina aí, você vai ter torres, né, verdadeiras torres, gente, vazias. As pessoas não vão precisar mais ter escritórios. Devido a esse problema aí, foi realmente migrado para a parte online, todo mundo está fazendo conferências, usa sistemas online, tudo remoto, não é mesmo? Então, isso é muito importante, gente. Isso vai ser fundamental quando a gente for falar, né, das outras questões aí, pois isso vai gerar, né, uma ociosidade, pessoal, um desemprego. Sim, é um mercado aí no Brasil, né, que mais cria emprego na parte privada e na parte pública também. Então isso daí vai ser realmente um grande impacto na nossa economia e é uma realidade. Tá certo, pessoal? Então vamos esperar aí uma queda muito brusca, né, muito brusca no preço dos imóveis, mas que engraçado, né? Assim como a gente falou na nossa live, certamente ao longo dos anos, devido à desvalorização exatamente, né, da moeda aí fiduciária, pode ser que os imóveis, né, fiquem caros. Olha que engraçado. Mas em um primeiro momento, você vai sim ter uma queda muito pesada. Maravilha, pessoal. E o que isso, afinal de contas, tem a ver, né, com o mercado financeiro, com o reinício financeiro? É exatamente essa que é a questão, né, pessoal? É só com uma grande crise. Então pensem aí que muitos, né, as pessoas que são ligadas ao setor imobiliário, pedreiro, ajudante de pedreiro, arquiteto, as grandes aí, né, construtoras, né, pessoal, imagine aí, empregam muita gente, vai ter uma demanda muito menor do que se teve aí na história, e isso vai acentuar mais ainda esse gráfico aí que a gente mostrou no último vídeo, né? Então, de novo, aí a taxa em azul é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, e a linha em vermelho é a linha da inadimplência. Então esse mesmo movimento vai ser repetido no Brasil, né? Então a gente tem ali nos Estados Unidos, vai ter na Europa, em todo mundo, igualzinho, igualzinho. E isso vai fazer exatamente com que, pessoal? Vai fazer com que, vejam esse outro gráfico também, que as pessoas fiquem então reféns e dependam completamente do Estado, pessoal, porque o número de empregos vai ser naturalmente menor, e não é só uma questão de crise, é uma questão de um mundo novo, não é mesmo? Consumo pessoal. O que acontece com todos os estímulos e benefícios extra de desempregado? Ainda está sendo usado para pagar dívidas? Não é mesmo? Então vejam aí, gente, é incrível, né? O share of personal incomes. Então, o percentual, né, da renda da pessoa, da população, que deriva de uma renda do governo, gente. Olha só. Então, 30% da renda das pessoas está sendo originada no governo. Pessoal, se isso não é, né, um governo socialista, então, de novo, né, o nosso último vídeo, as empresas estão com uma dívida enorme, não há nenhuma comparação. Quando essas empresas quebrarem, o que os governos vão ter que fazer? Vão ter que comprar muitas dessas empresas, né, estatizar completamente. Então, as empresas estão extremamente endividadas, serão compradas pelo governo, o cidadão não terá mais emprego, porque naturalmente o novo sistema, né, de produção do mundo não vai precisar de tantos imóveis, não vai precisar de tanto transporte. Uma outra coisa que não falam, né, nessa matéria, mas se você não precisa mais se deslocar, você não vai precisar mais de carro, gente, pelo amor de Deus, né, imóveis e a construção, a indústria automotiva no Brasil são as duas espinhas dorsais, não é mesmo? Claro que uma pessoa só pode ter uma espinha dorsal, mas, né, vamos pensar que precisa de duas, né, dois pilares, digamos assim. São os dois pilares da nossa economia, poxa. Não é uma questão de crise, você não vai precisar mais dessas indústrias, as pessoas não estão saindo mais de casa, as pessoas vão usar menos petróleo, menos energia, né? Vai usar inclusive menos energia elétrica, porque em casa você vai acabar consumindo menos do que no trabalho, não é mesmo? Porque você consome, né? A ociosidade é bem menor, você só vai ligar, óbvio, os aparelhos quando você for usar, e muitos escritórios ficam ligados, não é mesmo? Então, gente, a gente vai ter realmente uma crise de produção, né? Você não vai precisar mais de tantas pessoas para produzir,
tá certo? E isso vai causar exatamente que as empresas, para se sustentarem, vão ser mantidas pelo governo e a grande parte aí de, né, cidadãos que não vão ter emprego vão exatamente precisar também dessa renda para sobreviver. Tá certo, pessoal? É exatamente nessa direção que vai o reinício. A única coisa realmente que a gente tem que torcer, né, para não ocorrer, que vai completamente, né, de encontro também com essa filosofia, é a questão do ICE 9. Então, para salvar, né, a população, as empresas, as pessoas, infelizmente os governos vão ter que confiscar tudo, né, para criar então esse novo mundo e aí sim trazer a justiça, igualdade racial, de gênero, todas as causas progressistas aí que falamos no nosso último vídeo. Maravilha, pessoal. Então, não são teorias da conspiração, gente. De novo, né? Vejam aí, está ocorrendo, já há uma enorme necessidade do Estado. É diferente do Bolsa Família, é diferença, né, de ajuda através de bolsas, de programas do governo. É realmente uma questão que você não vai ter emprego para as pessoas trabalharem e elas vão ter que precisar do Estado para viver. Tá certo, pessoal? Então vamos entender esse novo panorama. Já está ocorrendo. Tende a piorar mais com o avanço da crise, tende a piorar mais com o avanço desse novo sistema. Vejam, né, o que falou a matéria da Veja. Então muitas empresas vão para o interior, óbvio, vão, se tinha um escritório enorme aqui, vão pegar uma salinha ali num condomínio do interior e você não vai precisar mais ter, né, grandes quantidades de pessoas trabalhando junto, não é mesmo? Então você não vai ter mais a necessidade de tudo isso, pessoal. É um novo mundo. Maravilha, pessoal. Então queríamos muito deixar isso aí claro, né? A gente vai montando as pecinhas aí desse reinício. É difícil falar exatamente o que vai ser ou não, porque, né, ninguém disse nada de concreto ainda. Qual vai ser a política aí, né, que vai ajudar? Então a gente vai montando essas pecinhas e vai entendendo como esse novo mundo está sendo construído. E é claro, né, da nossa forma, diversificar o máximo que puder. Ah, mas tudo vai ser confiscado, tudo vai ser perdido aí com a ICE 9. Como a gente não sabe, né, pessoal, o que vai e o que não vai, é sempre diversificar em ativos realmente sólidos, porque, né, se até os sólidos aí tem risco, imaginem os mais aí, né, arriscados, alavancagem, ações e tudo mais. Então vamos ter isso aí em mente, é muito importante uma carteira anticrise, e é isso daí. Maravilha, pessoal, então mais uma vez não percam a nossa live, sábado às 20 horas. Entre no nosso Telegram, quem tiver oportunidade, né, capacidade aí financeira, entre no nosso grupo pago, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!